estão os homens, do lado cana de açúcar, do outro lado cafezal. Eu quero ver Angola, bem bela, não jogo, Kabila, Nina, Quiloa, eu quero ver. Aê! Boa noite, Paraná. Oferecimento Condor Premia, sorteios diários. E Palladium, na real a vida pode ser mais. Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o estado. Tentativas de feminicídio e estupro e fraude processual. Justiça aceita a denúncia desses 3 crimes e transforma em réu o homem que espancou brutalmente uma recepcionista em Curitiba. Contagem regressiva para a prestação de contas com o Leão. Prazo para a declaração do imposto de renda começa na próxima segunda-feira. Ano de Copa e TV nova. Lojas apostam na esperança do Hexa para vender mais televisões em 2026. Ração, bobinas e chapas de aço. Nada escapava de um grupo criminoso suspeito de roubar cargas na região de Curitiba. O prejuízo passa de R$1,5 milhão. Fogo na rede subterrânea de energia elétrica deixa moradores sem luz na região central de Maringá. E choveu forte em várias cidades do nosso Paraná. Em Foz do Iguaçu, 10 árvores caíram depois do temporal do meio da tarde. De Paranavaí, o Evandro Oliveira nos atualiza como fica o tempo nesta última semana de verão. O que importa saber a partir de agora no Boa Noite Paraná. A Justiça aceitou a denúncia e decidiu manter na cadeia Jonathan Reinaldo dos Santos, de 25 anos, acusado de agredir uma mulher dentro de um hotel em Curitiba. Diferentemente do que concluiu a Polícia Civil, agora ele é réu por tentativa de feminicídio, tentativa de estupro e fraude processual pela agressão. 10 dias depois, as marcas do crime ainda estão pelo corpo. Esqueci, eu nunca vou esquecer. Apesar de estar sentindo muita dor ainda na minha mão, meu olho ainda dói um pouco, eu estou um pouco aliviada porque eu sei que a justiça está sendo feita. Na denúncia do Ministério Público contra Jonathan Reinaldo dos Santos, em vez de tentativa de homicídio, como havia concluído a Polícia Civil, o promotor André Pasternak Glitz, que analisou o caso, mudou a tipificação do crime para tentativa de feminicídio. De acordo com a denúncia, o crime foi praticado por razões da condição do sexo feminino, por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, já que o acusado tentou contra a vida da vítima após ela recusar um convite para acompanhá-lo ao quarto e negar-lhe um pedido de beijo. Novas imagens divulgadas no fim de semana mostram a abordagem de Jonathan antes das agressões. Também foram incluídas na tentativa de feminicídio as qualificadoras de meio cruel, porque a vítima foi submetida a uma prolongada sessão de socos, chutes e esganaduras, além de objetos que foram usados para golpeá-la e cortá-la, causando intenso e desnecessário sofrimento físico e mental. A outra qualificadora é recurso que dificultou a defesa da vítima, porque ela foi atacada em seu ambiente de trabalho, de madrugada, enquanto só estavam os dois no local, além de ter sido encurralada no banheiro por Jonathan, prevalecendo sua superioridade física. O Ministério Público incluiu ainda outros 2 crimes que não estavam no inquérito da Polícia Civil.
tentativa de estupro, que, de acordo com a denúncia, não foi consumada porque a vítima conseguiu gritar por socorro e fugiu. O outro crime é fraude processual, porque, de acordo com o MP, Jonathan desligou o computador que registrava as imagens das câmeras do hotel. No fim da tarde, o juiz Leonardo Bechar Stancioli aceitou a denúncia do Ministério Público e manteve a prisão de Jonathan, que agora é réu. As imagens deixam evidentes aqui os crimes e isso também está de acordo com a palavra da vítima. É importante lembrar que ela, no momento do fato, ela já descreve o estupro, ela descreve o feminicídio e isso veio se confirmar aí com a produção de prova das imagens. Não só por mim, também por essas outras mulheres que passaram por muitas agressões e têm medo de denunciarem. E que elas, se eu falo para elas, peço para elas não terem medo, para irem atrás, porque ninguém tem direito de machucar ou tentar tirar a vida de ninguém. Bom, para você entender bem, essa mudança no tipo do crime incluído na denúncia do Ministério Público em relação ao que estava descrito pela Polícia Civil lá atrás do inquérito, impacta principalmente na pena do acusado caso ele seja condenado no julgamento. Para você aí de casa ter uma ideia, com a inclusão do crime de tentativa de feminicídio, além da tentativa de estupro e fraude processual, a pena pode quase triplicar. O Ministério Público também reconheceu que a agressão a Maria Nilzete aconteceu principalmente porque ela é uma mulher. Nós procuramos a defesa de Jonathan Reinaldo dos Santos, que informou que vai se pronunciar apenas no processo. E a Polícia Civil procura por Jefferson Correia, de 35 anos. Ele é esse que aparece na foto, está foragido por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva. O Jefferson não aceitava o fim do relacionamento de 15 anos com a companheira e atirou contra ela aqui em Curitiba no Dia Internacional da Mulher. Denúncias desse caso, caso você saiba onde ele está ou alguma informação que possa levar até ele, essas informações podem ser repassadas pelos telefones da polícia de forma anônima, pelo 197 e também pelo 181. E foram enterrados hoje os corpos do vereador e da esposa, encontrados mortos dentro da casa em que viviam em Boa Vista da Aparecida, na região oeste. Segundo a Polícia Civil, os indícios apontam que o vereador matou a mulher e, em seguida, tirou a própria vida. A Cristiane Guimarães tem mais informações sobre essa tragédia. Oi, Cris. Oi, Ellen. Olha, os corpos do casal foram enterrados hoje à tarde em cidades diferentes. Clarice Sartoro, de 47 anos, foi enterrada em Ampere, cidade que fica a pouco mais de 80 quilômetros de Boa Vista da Aparecida, onde ela e o marido, o vereador Gilmar Frigo, de 51 anos, foram encontrados mortos no domingo. Gilmar foi sepultado no início da tarde em Boa Vista da Aparecida. A Polícia Civil investiga esse caso e acredita que o vereador matou a esposa e depois se matou. A PM disse que Clarice registrou no ano passado um boletim de ocorrência onde relatava estar sendo vítima de violência psicológica por parte de Gilmar. Os corpos foram encontrados por um parente, que foi quem chamou a polícia militar. Havia sangue longe do local onde estavam os corpos das vítimas ali, o que mostra que provavelmente uma das vítimas tinha sido movida e a feminina estava com lesões aparentes no rosto. E a forma que ela teria morrido, que teoricamente teria sido enforcada, na verdade parecia que o material tinha sido posicionado ali, não de fato utilizado para aquele fim. Já o homem, possivelmente a situação transcorreu, ele havia matado a mulher, possivelmente uma situação de feminicídio, e posteriormente ele havia se suicidado no mesmo local. Clarice era professora da rede municipal e Gilmar foi eleito vereador na última eleição. Antes, ele trabalhava como motorista de ônibus. A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida lamentou as mortes e decretou luto oficial de 3 dias. Ellen. Obrigada, Cris. Depois do intervalo, a Receita Federal divulga novas regras e o calendário do Imposto de Renda 2026. Tem mudança. Já já os detalhes aqui no Boa Noite Paraná. Minha Nossa Senhora, cadê a estátua? Cadê as 3 graças?
Mas aquela escultura tá cheia das nossas digitais. Se a polícia chegar nela, vai ser 2 palitos pra chegar na gente também. Vamos à última pessoa do grupo. Gelou-se Maria das Graças. E o que você tá esperando pra colocar essa vagabunda atrás das grades? Você aceita se casar comigo? Na real, tudo fica melhor. Seus romances, suas amizades, suas histórias e memórias. Por isso, se eu puder te dar um conselho, anota aí. Quanto mais on você estiver, mais off precisa viver. Na real, a vida pode ser mais. Palladium. Condor premia R$500 mil todo mês, vales compras diários e R$1 milhão no final da promoção. Participe! Açúcar Caravelas 15,90, farinha de trigo Venturelli 18,99, batata 99 centavos o quilo, margarina Doriana 500 gramas 5,39, filezinho Sassami 10,47 o quilo, miolo da alcatra 45,97 o quilo, boêmia no pack 2,99 cada. Beba com moderação. Todos os amaciantes concentrados com 50% de desconto na segunda unidade. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Só a 99Pay tem o acelerador de lucros. Com ele, o lucro tá sempre do meu lado. Minhas transações geram bônus de CDI. Eu já cheguei a 130% e a minha grana cresce até no fim de semana. Com o acelerador de lucros, meu dinheiro vale ainda mais. Agora prepare aí a câmera do seu celular, porque tem prestação de serviço para você aqui no Boa Noite Paraná. A Receita Federal divulgou hoje as regras para a declaração do imposto de renda. Apontando a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aqui na tela, QR Code, você vai acessar o G1 Paraná e conferir todos os prazos e caminhos para fazer a sua declaração. Já começa na semana que vem, tá? O prazo começa na próxima segunda-feira, dia 23 de março, e vai até 29 de maio, um pouco mais de 2 meses. Mas é aquela coisa, o brasileiro costuma deixar para a última hora, né? Mais para o final. A gente começa ali a reunir a documentação, mas fica mais para o final mesmo. É muita coisa, né, para pegar? Muita, né? E o brasileiro sempre deixa para a última hora. Infelizmente, costumo. É um hábito ruim, mas eu tenho que admitir. A partir da próxima sexta-feira, o aplicativo da Receita já pode ser baixado pelos contribuintes. Entre os contribuintes que precisam declarar estão os que receberam salário, aposentadoria ou aluguéis acima de R$ 35.584 no ano passado. Tiveram mais de 200 mil em rendimentos isentos ou não tributáveis. Quem vendeu bens ou fez operações na Bolsa acima de R$ 40 mil também precisa declarar, assim como quem recebeu mais de R$ 177 mil com atividade rural. Um ponto que pode causar dúvida é a isenção para quem ganha até R$ 5 mil. A isenção dos R$ 5 mil é para a declaração do imposto de renda de 2027. Então, se o contribuinte pegar o lerite dele hoje, né, o contra-cheque dele hoje, ele vai ver que até 5 mil é isento. Só que a declaração de 2026, ela se refere ao ano calendário 2025. Neste ano, a Receita Federal espera receber quase 3 milhões de declarações dentro do prazo em todo o estado do Paraná. Para isso, o contribuinte precisa reunir o quanto antes a papelada. Caso perca o prazo, a multa pode chegar a até 20% do valor do imposto devido. Inclusive, quem faz antes tem preferência para fins de restituição. Quem faz antes tem maior liberdade, por exemplo, na escolha do pagamento. Além disso, tem, claro, todo mundo pensa no prazo de restituição, que esse ano tem uma novidade. A novidade é que a Receita não pagará mais em 5 lotes. Pagará em 4 lotes. A Receita está melhorando, agilizando o processo de restituição. Por isso, que quanto antes fizer a declaração, antes ainda terá esse processo de restituição, que começará no dia 29 de maio e se encerrará em agosto. Então, se você ainda não separou lá os seus documentos, comece a fazer isso, porque a partir de semana que vem já dá para fazer a declaração do imposto de renda. E lá no G1 Paraná você tem todas as informações, tá? Tem mudança no número de lotes de 5 para 4. E para quem ganha só até R$ 5 mil, para quem ganha até R$ 5 mil, a mudança só passa a valer no ano que vem, tá? Olha só, a gente mostrou na sexta-feira aqui no Boa Noite Paraná
a reclamação de devotos depois que placas de agradecimento foram retiradas do cemitério aqui da capital. A milagreira Maria Bueno, né, essas placas a ela, né, em homenagem a ela, foram retiradas do cemitério municipal de Curitiba. Na reportagem, a Prefeitura de Curitiba informou que a retirada foi feita para manutenção de encanamentos que passam pelo local e que a administração do cemitério estava à disposição para conversar sobre uma eventual recolocação dos itens. No fim de semana, a Prefeitura nos mandou um novo posicionamento e confirmou que as placas vão ser recolocadas depois que a obra no muro terminar. O túmulo de Maria Bueno é visitado por pessoas de todo o estado e de outras partes do país que vão também até lá para agradecer as bênçãos recebidas. Portanto, placas de agradecimento vão ser recolocadas no cemitério municipal de Curitiba. Hoje o técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira que vai disputar os amistosos contra a França e Croácia. É a reta final para a preparação da Copa do Mundo, está logo ali. E quem é fã de futebol quer, claro, assistir aos jogos daquele jeito tradicional do brasileiro, né? Cercado de amigos, em casa e numa TV de boa qualidade. É por isso que as vendas dos aparelhos já aumentaram. Nas lojas, a procura por televisores já aumentou. Esse ano a gente nota assim, um aumento, né, significativo nas vendas dos televisores, principalmente por ser um ano de Copa do Mundo. O consumidor que tem uma televisão, ele pensa em pegar uma maior, e aquele que não tem a sua televisão pensa em adquirir ela, sim. Muita gente procura por uma TV nova para ter um televisor maior, com uma imagem mais nítida, com uma tecnologia moderna. Mas, segundo o gerente, alguns vendedores têm também uma procura grande pelos televisores menores. É que o pessoal quer colocar um em cada cômodo da casa. Se vai receber os amigos para assistir os jogos da Copa, tem que ter uma TV nova. E não só para acompanhar os jogos. A Norma comprou uma televisão para o enteado poder assistir e também jogar videogame no quarto. E hoje eles vivem no quarto, né? Então eles dormem, eles jogam, eles comem, e recebem os amigos. Enfim, o quarto é a casa deles. Para isso que ele quis a TV, né? No ano passado, 14 milhões de televisões foram vendidas em todo o Brasil. Para 2026, a expectativa do setor é de um aumento de 10% neste número. E para isso, os lojistas apostam na criatividade para dar oportunidades de compra aos clientes. A loja se prepara com ofertas, né, principalmente para esse setor, mas também condição de pagamento. Então, o cliente ele compra na loja, ele pode parcelar em até 21 vezes. Tem a modalidade de pagamento também no crediário, então facilita o pagamento e, lógico, né, aquele descontinho que o cliente adora. E pelos próximos meses pode se tornar mais comum ver cenas como essa pela cidade. Aí a gente está precisando de uma nova porque realmente vai vir chegar a Copa, a gente quer assistir o jogo tem uma qualidade melhor do que assistir, sei lá, pelo celular ou então pelo computador. Muito melhor assistir pela TV. É por isso que a gente está comprando uma nova hoje. Dá bem em conta. Também a gente compra à vista, né? Eu acho que tem mais descontos ainda. É a boa e velha televisão, né? Depois do intervalo, a Polícia Rodoviária fiscaliza motos, carros e caminhões que entram no Brasil para aumentar a segurança nas rodovias federais do estado. Assunto para já aqui no Boa Noite. Bem me quer, mal me quer. Agrado e João Raul são apaixonados um pelo outro. Mas tem gente que também sonha em viver um romance com o cantor sertanejo. O que será que Nayane ainda vai fazer para separar os pombinhos? As expectativas já estão morando sozinhas de tão bem criadas. Você descobre em Coração Acelerado, de segunda a sábado, aqui na RPC. É hora de sonhar alto. A poupança premiada Sicredi tá aí. No Sicredi, poupança é premiada pra fazer tudo que você sonhava. Tem milhões em prêmios toda semana. Serão mais de 600 ganhadores neste ano e no total 5 milhões de reais em prêmios em dinheiro. Poupe no Sicredi e concorra. Poupar é show, olha onde eu tô. Confira a nossa seleção de ofertas Festival. Músculo moído reserva, R$19,90. Filé mignon suíno Seara, R$22,90. Camarão cinza iê, R$32,90. Atum Gomes da Costa, leve 3 e pague 2, R$19,98. Lava-roupas Ariel concentrado, R$39,90. Amaciante Downy concentrado, R$22,90. Festival, aqui você encontra as melhores ofertas. A
A cidade referência merece o SUV líder em vendas. Garanta o Creta por R$ 138.990 e faça um test drive da promoção que pode te levar à Copa do Mundo da FIFA 2026. A Hyundai é por você. Só na 99Pay eu tenho o acelerador de lucros. Com ele, eu posso alcançar 130% do CDI ou mais. A polícia prendeu hoje 6 pessoas suspeitas de envolvimento com o roubo de cargas na BR-277, na região de São Luís do Purunã, aqui perto de Curitiba. A Ana Flávia Silva acompanhou e traz para nós as informações, né, Ana? Boa noite para você. Oi, Ellen. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Ao todo eram 18 mandados, 8 de prisão e 10 de busca e apreensão. Eles foram cumpridos em Curitiba, em Fazenda Rio Grande e também em Balsa Nova, mas 2 de prisão não chegaram a ser cumpridos, então 2 suspeitos seguem foragidos. Os outros 10 de busca e apreensão foram finalizados. As investigações identificaram 7 roubos de cargas entre setembro do ano passado e janeiro deste ano. E, de acordo com as investigações, essas cargas eram variadas. Os bandidos não faziam uma escolha específica, né? Então, teve roubo de carga de ração, de papelão, de bobinas e até chapas de aço. O prejuízo estimado com esses crimes é de aproximadamente R$1,5 milhão de reais. E, segundo o delegado que acompanha esse caso, os trechos utilizados pelos bandidos eram trechos de subida, em que as carretas naturalmente precisavam diminuir a velocidade. Eles aproveitavam isso para poder abordar os motoristas. Vamos ouvir. Ficavam rodando ali, a gente identificou que eles ficavam circulando, né? Eles iam até o pedágio, voltavam, às vezes iam um pouquinho mais para frente até Ponta Grossa, até o momento em que eles achassem um caminhão, né, que pelas características eles entendessem ali que podia estar uma carga que atraísse eles e abordavam. Era trecho de subida, o caminhão muito devagar, eles já paravam o carro no meio da pista, forçando o motorista a parar, né, bloqueava o sinal do rastreamento para que eles pudessem levar o caminhão para um local, né, sem ser identificado. Na sequência, ele era colocado num outro veículo e levado para uma região de chácara. E ali eles ficavam com o motorista mais ou menos umas 4 ou 5 horas, enquanto o restante do grupo fazia o transbordo da carga. Normalmente esse caminhão ele aparecia 1 ou 2 dias depois, ali após eles conseguirem tirar a carga totalmente. A procura por esses 2 foragidos continua, mas a polícia também segue em uma apuração para tentar identificar outras pessoas envolvidas e também encontrar quem era o responsável pela compra dessas cargas roubadas. Então a investigação segue ainda, mas hoje 6 pessoas foram presas e 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui na região metropolitana de Curitiba. É isso, Ana. Só tem quem roube carga porque tem quem compre essa carga roubada depois e revenda, né? Então, muita gente, às vezes, procura esses produtos porque são vendidos mais barato, mas eles são produtos de um crime, né? A gente precisa também correr atrás e punir quem compra e quem revende. Obrigada, viu, Ana? Bom trabalho para você. Falta de documentos, pneus carecas e placas com problemas. Esses são só alguns dos problemas que a Polícia Rodoviária Federal tem encontrado nos veículos estrangeiros que entram aqui no Brasil. Irregularidades que estão na mira da fiscalização. Durante uma abordagem de rotina, é possível descobrir muitas irregularidades em um só veículo. Ele não tem uma documentação que comprova que o titular da motocicleta deu a ele autorização para vir no país. A placa dele está totalmente ilegível, né? Então, assim, é uma outra notificação. Além dos pneus carecas ou das placas apagadas, os policiais também procuram indícios de crimes. A gente está verificando os sinais identificadores do veículo para ver se há alguma inconsistência. Aqui na região da Tríplice Fronteira a gente tem uma incidência muito forte, né, de furtos e roubos de veículos. Desde o mês de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal aumentou a fiscalização de veículos estrangeiros que entram no Brasil. Acabamos de parar uma motocicleta com um pneu liso, sem os 2 retrovisores, não funciona nada, absolutamente nada, luz de freio, setas de mudança de direção, ou seja, trazendo um risco enorme ao próprio condutor e também aos demais usuários. Aqui pela Ponte Internacional da Amizade passam todos os dias dezenas de milhares de veículos. São carros, caminhões e motocicletas, muitos deles com irregularidades. E não é muito difícil encontrá-los, não. Apenas em meia hora aqui, acompanhando o trabalho dos policiais rodoviários federais, 4 motocicletas ficaram retidas e não vão poder seguir viagem. A fronteira é apenas a porta de entrada.
mas os veículos cometem infrações em todo o estado. Em 2025, a Polícia Rodoviária Federal aplicou 25.655 multas a veículos estrangeiros em rodovias do Paraná. Em 2026, até o dia 10 de março, foram 11.438. Os caminhões recebem atenção especial. Por transportarem cargas, o perigo de acidentes graves é maior e as irregularidades são diversas. Esse aqui é quase um pneu quadrado, vamos dizer assim, né? Completamente sem condições de segurança. Recentemente nós pegamos vários caminhões com praticamente quase todos os pneus carecas, com buraco nos pneus, sistemas de freios, né, deficientes. Então, assim, trazendo um risco enorme de acidente, né, nas vias públicas, rodovias, enfim. O modal, né, viário aqui é um dos principais do nosso país. Então, assim, a gente não pode deixar isso de lado, né, com um olhar de fiscalização, até mesmo pela segurança do trânsito. Isso, a lei vale para todos, né? Um homem foi preso depois de uma perseguição que terminou dentro do batalhão da PM em Cascavel. Imagens de câmeras de segurança mostram que, primeiro, ele arrebentou o portão de um motel para fugir, mas abandonou o veículo e saiu correndo. Impressionante essa imagem, né? Isso aconteceu ontem à tarde. No caminho, ele furtou uma caminhonete e dirigiu pelas ruas em alta velocidade. Você está vendo aí ele correndo e logo em seguida acabou aí roubando um carro para fugir. Equipes da Polícia Militar acompanharam essa fuga que terminou quando ele invadiu o batalhão da PM. Os policiais atiraram nos pneus do carro para tentar parar o veículo. O homem ainda bateu em uma lixeira de concreto antes de ser preso. A PM informou que ele tem 39 anos e confessou ter usado drogas. O homem foi levado para a delegacia por tentativa de homicídio, furto, dano, desobediência e direção perigosa. E moradores da região central de Maringá estão sem luz desde o fim da manhã, depois que um incêndio atingiu os fios que ficam na rede subterrânea. A Laura Nobre atualiza a situação para a gente porque, além de ficar sem luz, os moradores ainda levaram um baita susto porque começou a sair fumaça de dentro dos bueiros, né, Laura? Boa noite para você. Oi, Ellen, ótima noite a você e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, foi um baita susto, isso porque todo mundo que passava aqui pela Avenida Horácio Racanello, no centro de Maringá, começou a perceber essa fumaça saindo dos bueiros. Esse incêndio ele danificou uma rede subterrânea da Copel que passa exatamente embaixo da avenida e fornece energia aqui para toda a região. Ao todo, 1.155 clientes ficaram sem energia elétrica e é importante lembrarmos também que aqui embaixo passa a linha do trem, que muitas vezes está carregado de algum material inflamável, por isso os moradores ficaram com tanto medo de uma explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao abrir esse bueiro que saiu fumaça, os militares encontraram material plástico da própria rede, além de lixo, folhas secas e bitucas de cigarro. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas todos esses materiais podem ter contribuído para aumentar o fogo. Alguns prédios da região seguem ainda sem energia elétrica e uma pista da Avenida Racanello está isolada para que as equipes possam trabalhar. Elas vão continuar trabalhando agora à noite. Em nota, a Copel informou que 900 unidades consumidoras já foram religadas, porém 166 ainda estão sem luz. A gente consegue perceber alguns prédios totalmente apagados. A concessionária também disse que contratou os geradores que vão trabalhar até que toda a rede possa ser estabelecida. Ellen, essas são as informações até agora. A gente segue acompanhando do lado de cá. Volto com você. Obrigada, Laura Nobre, pelas informações ao vivo, direto do centro de Maringá. Agora a gente vai para Paranavaí, porque esses são os últimos dias de verão. Passou rapidinho, né? Então, o que esperar dessa reta final de estação? Quem nos conta e nos acompanha nesta semana na previsão é o Evandro Oliveira, direto de Paranavaí, a cidade mais quente do nosso estado, várias vezes. Tudo bem, Evandro? Boa noite. Oi, Ellen, boa noite para você, boa noite a todos. A gente até brinca que aqui tem um sol para cada um, né? O que esperar desses últimos dias de verão?
aquele calor que predomina e aquelas pancadas de chuva isoladas durante o dia. E por falar em pancadas de chuva, a gente tem registro da chuva que chegou em algumas regiões do estado na tarde de hoje. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, a chuva chegou por volta das 3h30 da tarde, causando estragos, viu? De acordo com o CIMEPAR, os ventos chegaram a 52 km por hora e 15 milímetros de chuva. 10 árvores caíram. Ninguém ficou ferido. A Defesa Civil está fazendo o levantamento por lá ainda. Chuva também que atingiu Fazenda Rio Grande, na região de Curitiba. Nós temos registro também do João Zilmo. Ele mandou para a gente o vídeo que mostra ali os estragos causados pela chuva. Choveu na cidade cerca de 78 milímetros. De acordo com a Defesa Civil, a princípio são 4 quedas de árvores e 4 destelhamentos. Estão fazendo o levantamento ainda dos estragos, além dos pontos de alagamento. É que tem um alerta no estado do Paraná para 85 cidades nessa segunda-feira, com risco de granizo, vento forte de até 60 km por hora e chuva. E como é que fica a terça-feira? A gente adianta para você, para que você possa se organizar. Adianto para você que o calor predomina em todo o estado do Paraná e vai ganhando força ao longo do dia, principalmente nas regiões oeste, norte e também aqui no noroeste. Nas outras áreas, segue com tempo aberto e com calor predominando. Na região da capital dos paranaenses, o sol aparece e o tempo segue estável. E como é que amanhece a terça-feira? Olha só, Paranavaí com 22 graus, Londrina e Maringá com 21, Curitiba com 19. Quando a gente olha para as máximas, realmente chama a atenção, viu? Paranavaí com 32, Maringá chega aos 34 e Curitiba passa fácil dos 30 graus, chegando a 31 de máxima. Como é que ficam os próximos dias para a capital dos paranaenses? A gente traz para você agora também, porque olha só, na terça e na quarta sem previsão de chuva, mas com temperatura passando fácil dos 30 graus. Na quinta-feira começa uma mudança, mínima de 16, máxima de 22, com a previsão de 2 milímetros de chuva. E por que que chega essa mudança já na quinta e na sexta-feira com temperatura um pouco a menos do que está registrado no começo da semana? A gente mostra para você, mas antes eu queria chamar imagens de Matinho, é porque chega uma frente fria no Paraná, ela vem ganhando força sobre o oceano e não vem para o continente. O que muda é a possibilidade de chuvas aqui na nossa região, mas claro que a gente vai trazer durante o Boa Noite Paraná. Ellen. Tá combinado. Evandro Oliveira nos acompanha nesta semana. Calorão brabo nesta última semana de verão em todo o nosso estado. Boa noite para você, Evandro, e boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, Paraná. Oferecimento Condor Premia, sorteios diários. E Palladium, na real, a vida pode ser mais. O cinema é dentro da sua casa. Prepara a pipoca para a sessão da tarde, aqui na RPC. Coração acelerado. Oferecimento Quali, 35 anos. Você roubou o mequetrefe, amiga. Como assim? O que você tava pensando? Não sei. Nada. Eu não pensei em nada, Grado. Eu nunca tive uma oportunidade dessa na vida. Eu nunca tive nenhuma oportunidade na minha vida. E eu não podia perder. Eu entrei em desespero, Eu não sei. Eu não sei como é que eu fui capaz de fazer isso.